Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e como você já sabe, por conta da Covid-19 as nossas aulas agora também são em vídeo. Então você, que é aluno de Estrutura ou até quem não é, tem a oportunidade de acompanhar um pouquinho do nosso trabalho que é feito lá presencialmente. Então já sabe, se você gostar do conteúdo, você pode curtir, compartilhar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, pode se inscrever, ativar as notificações e no Instagram você também pode nos seguir. Tudo bem? Então vamos lá, hoje nós vamos finalizar a nossa sequência de aulas sobre os textos de análise, aqueles que misturam textos verbais e não verbais. Nós já trabalhamos com a charge, já trabalhamos com a tira e hoje vamos discutir um pouquinho a análise de infográficos. E fique muito atento a essa aula, porque além dela ser importantíssima para a Federal do Paraná, segunda fase de redação, ela é importante basicamente para todas as outras disciplinas que vierem a cobrar gráficos ou infográficos. A primeira coisa é conceituar a diferença entre os dois. Eu tenho que considerar que gráfico sempre são informações daquele jeito que tradicionalmente aparecem nas questões de matemática, como por exemplo um gráfico de pizza ou um gráfico em barras. Já o infográfico, ele também trará informações adicionais para mim. Assim como a charge e a tira, a nossa grande preocupação é sempre a interpretação dela, pois nem sempre a gente tem a noção de mundo adequada para poder trabalhar com esse tipo de produção. Então, o que eu digo para vocês é, tenha um pouquinho de calma, leia com atenção os gráficos e tente relacionar isso à realidade que você vive ou presencia. Para fazer análise dos nossos gráficos, eu gostaria de mostrar um primeiro texto tirado do Nexo Jornal, que fala sobre um assunto pouquíssimo debatido nos últimos dias, que é o aumento do dólar. E eu não sei em que momento você assiste a esse vídeo, mas provavelmente o dólar deve estar em um preço bem diferente do que no momento que eu estou gravando. Então eu não vou nem me atrever a dizer a cotação dele no dia de hoje. Eu só espero que enquanto você esteja vendo esse vídeo, ele não tenha passado ainda da casa dos R$10. Vamos lá. Então, a cotação do dólar, de acordo com o Nexo Jornal, nos últimos 26 anos, o tempo de plano real. Lá no começo do governo FHC, quando era praticamente R$1 para $1, todo o processo de mudança de política cambial brasileira, quando nós passamos para o câmbio flutuante, no final dos anos 90, a eleição do Lula, que atingiu a um pico do dólar quase na casa dos R$4, a crise global de 2008, que fez o dólar ficar na casa dos R$2,50, e depois a crise de 2016 no Brasil, e agora com a Covid-19, o dólar chegando e ultrapassando dia sim, dia também, a casa dos seus R$5. Observe que um gráfico tem muita informação. Você imagina em um texto em que eu tenha que traduzir essas informações, se eu começo a representar cada um desses dados, a mostrar 96, Fernando Henrique Cardoso, 94, início do plano real, eu simplesmente precisaria de mais de 100 linhas para poder traduzir esse gráfico e mesmo assim não ficaria bom. Agora, veja o que é interessante para nós. Nós precisamos sempre ficar atentos ao panorama de informações. Por isso eu separei esse segundo gráfico, também do Nexo Jornal, que ele faz um comparativo de apenas 2 meses. Tá, Thiago? Mas e se aparecer para mim um gráfico como o primeiro, que trabalha com um período de mais de 20 anos? A lógica é a mesma e eu quero que você perceba agora como ela funciona. Observe o seguinte, eu posso mostrar que entre o período de janeiro de 2020 e março de 2020, o dólar teve um crescimento, uma ascensão vertiginosa ou exponencial. Então, eu não trabalho com um número, pouco me interessa, a não ser, é claro, para o meu bolso, mostrar que o dólar custava R$4 no início de 2020 e que no início de março do mesmo ano ele já estava quase na casa dos R$5. Mas me interessa mostrar que a sua crescida, que a sua subida foi exponencial, que ela foi abrupta, que ela foi até mesmo assustadora. Então, eu consigo, nesse momento, mostrar o panorama do infográfico, que é apresentar um crescimento que foge da normalidade. Esse é o objetivo do infográfico, não destacar informação a informação. Veja que, melhor que o dado a dado,
o essencial é apresentar o conceito de crescimento ou de queda, por exemplo. Também é importante saber explicar vocábulos próprios do texto que eu estou analisando. Então, quando eu falo de um texto de economia, eu preciso entender, por exemplo, de déficit primário ou de balança comercial para poder fazer a análise desse infográfico. Preciso saber o conceito de inflação e entender por que, no período da eleição do presidente Lula em 2002, o dólar subiu, de acordo com a inflação, muito mais do que agora do presidente Jair Bolsonaro. Então é muito importante que eu tenha conhecimento de vocabulário da área que eu quero discutir. Por exemplo, um infográfico de futebol. Se eu não tenho conceitos básicos como o número de jogadores em um time, ou quantos são os árbitros, ou como é formado o VAR em uma partida, dificilmente eu consigo analisar um texto que fale sobre futebol. Voltando à nossa ideia de infográfico, observe o seguinte: este também é um texto produzido pelo Nexo Jornal, que mostra a percepção da corrupção por instituições no Brasil, em várias áreas, como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e outras instituições civis, como polícia, funcionários do governo federal e até mesmo liderança religiosa. Quando você olha para esse emaranhado de informações, você vê sempre uma curva em crescimento, que mostra o percentual de pessoas que acham que a maior parte ou todas as pessoas nesses grupos ou instituições estão envolvidas em corrupção. Imagine que este gráfico apareceu para você e o enunciado pede para que você apresente as informações mais relevantes. Como nós faremos isso de uma maneira objetiva e que consiga mostrar o panorama mais importante? Voltando para o gráfico, o que eu encontro? Que os funcionários do governo federal são os que mais tiveram a percepção de serem corruptos aumentada, uma vez que mais que dobrou em um período de 2 anos. Em contrapartida, a interpretação sobre a presidência da República ou até mesmo sobre a polícia não cresceu tanto em relação aos níveis de corrupção. Isso já traz uma boa pista de quais informações são mais relevantes a trabalhar. Aqueles em que houve um crescimento maior da percepção de corrupção e aqueles outros em que houve uma percepção de menor crescimento acerca da corrupção. Vale notar também que eu posso trabalhar com uma informação genérica que vai contemplar todos os gráficos. Em todos os cenários há uma percepção de aumento da corrupção em instituições públicas ou de organização civil, como as igrejas. Então, vale a pena apelar para alguns recursos. Crescimento exponencial, mais que dobrou, crescimento acentuado. Com essas expressões, eu já consigo mostrar o panorama da percepção de funcionários do governo federal corruptos, sem precisar mostrar situações do tipo: em 2017, 24% dos funcionários eram corruptos. Em 2019, esse número passou para 54%. Quando eu posso mostrar que em um período de 2 anos, entre 17 e 19, mais que dobrou a percepção de corrupção entre funcionários do governo federal. Além disso, eu posso trabalhar também com a ideia de crescimento baixo ou crescimento irrelevante no caso da polícia, já que esse número não chegou a 25%. Claro, deveria ser 0, mas a percepção de corrupção é bem menos acentuada do que no caso dos funcionários do governo federal. Além disso, como eu falei, é muito importante eu compreender os conceitos explorados. Por exemplo, percepção de corrupção. Por exemplo, no caso do dólar, o termo cotação nominal. Se eu não conseguir entender conceitos básicos, termos básicos, um vocabulário mínimo para a interpretação desse gráfico, como eu disse o exemplo do futebol, não tem como eu fazer a produção. Não tem como eu comentar sobre futebol se eu não sei nem a diferença entre um gol impedido e um gol em posição legal. Deu para perceber? O gráfico ele não é um gênero difícil, eu não preciso trabalhar com todos os números, com todos os dados, mas eu preciso saber minimamente a que termo se refere,
qual a informação mais relevante, qual a informação menos relevante. Quando for um texto de economia, eu preciso entender qual é o sentido do economês está sendo colocado, está sendo expresso ali. Para você não ficar nervoso, existe um ponto bem importante. Na maioria das vezes, o próprio enunciado vai trazer informações de vocabulário daquele mundo, daquela realidade. Mesmo que você não compreenda 100%, vale a interpretação do contexto disso. E aí, nós vamos fazer o quê? Após explicar o conceito, é sempre importante justificá-lo, sempre por meio de informações relevantes. Aquela ideia de panorama. Quais dados são importantes para eu fundamentar a perspectiva que eu quero elaborar? Para isso, eu vou mostrar um terceiro gráfico para vocês, que é a comparação entre infraestrutura de escolas públicas e privadas. Só faz sentido analisar essa produção se eu sei o que significa infraestrutura. De acordo com o gráfico, vai desde energia elétrica, talvez a infraestrutura mais básica hoje para uma sociedade poder conviver, e lá no final do meu infográfico existe o conceito de banheiro acessível. E aí eu pergunto para você, você sabe o que esse conceito significa? A compreensão de banheiro acessível com infraestrutura já montou a minha produção, porque quando eu falo de infraestrutura, eu falo que ter um banheiro acessível seria um bom padrão de infraestrutura para uma escola, seja pública, seja privada. E aí, eu gostaria de destacar um último ponto com vocês, que é o papel do enunciado nas produções de infográfico. Em um ano, a UFPR colocou essa seguinte situação do relatório de fome divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E um dos tópicos, a federal dizia que eu deveria levantar hipóteses que explicassem a distribuição de alimentos no planeta. Veja, a federal disse que eu poderia levantar hipóteses, ou seja, as causas, e grave bem essa palavra, as causas para a existência desse problema. E aí, é claro, a partir do infográfico, eu poderia trabalhar com a ideia de colonização exploratória, poderia trabalhar com a ideia de falta de incentivo financeiro e monetário para esses países, para essas nações. Observe que isso daqui só é possível ser feito porque o enunciado deixou de maneira muito clara a ideia de eu poder levantar as hipóteses acerca do cenário da fome no planeta. O segundo cenário, que foi de uma proposta mais recente da federal, ela pedia que eu apresentasse a um leitor as informações do enunciado e do infográfico, explicitando as correlações possíveis entre os dados. E aí, pessoal, não tem jeito. Eu vou ter que trabalhar somente com as informações que estão presentes, que foram dadas a mim. Para você ter uma ideia, lá no exemplo inicial sobre o dólar, se eu fosse trabalhar um enunciado levantando hipóteses, eu poderia falar sobre as pandemias, poderia falar sobre as políticas de governo, governos mais à direita, mais à esquerda. Se eu fosse trabalhar com esse segundo modelo de enunciado, trabalhando apenas com as correlações possíveis, eu teria que mostrar que, em um período X de tempo, o dólar subiu ou o dólar cresceu de maneira exponencial, dobrou o seu valor, diminuiu o seu valor. Eu não poderia hipotetizar qual é a relação de governo na interferência direta do preço da moeda americana, já que o infográfico não apresenta isso para mim. Então, lembre-se de duas coisas essenciais. Primeira delas, eu trabalho com um panorama de informações do infográfico, nunca com o detalhamento dos números. Segundo ponto que é essencial quando eu vou falar de infográfico, eu preciso ver o que o enunciado manda que eu faça. Se for para trabalhar com hipóteses, eu vou ter que ter um repertório um pouquinho além para poder entender quais são as causas para o comportamento que está sendo apresentado. Por exemplo, por que aumentou em tão pouco tempo a percepção de corrupção nas instituições públicas e nas instituições civis no Brasil? Tem vários fatores de sociedade aí presentes. E, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês uma estrutura padrão, sempre com a frase temática. Para quem acompanhou a nossa série com charge e tira sempre o início da nossa produção, o panorama dos dados na sequência, não esquecendo de mostrar que é um gráfico ou um infográfico e onde ele foi publicado. Ele não vai ter um autor, talvez tenha um órgão, um instituto de pesquisa por trás. O que é relevante para mostrar o tema?
Devo levantar as causas ou devo trabalhar apenas com as informações presentes? E a frase final reafirmando o tema. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal no YouTube, sigam no Instagram e vejam os outros vídeos da série dos textos de análise. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.